Talvez daí você pergunta, será que Neymar jogaria há 15, 20 anos atrás? Neymar jogaria na seleção de 70, por exemplo? Será que Neymar jogaria na própria seleção que foi campeã em 2002? A seleção que tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha aquelas figuras que eram importantes. O Brasil, até ali, ele era bem representado. O programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com Jesse Nascimento. Ele é radialista e trabalha na Rádio Globo de São Paulo, na equipe esportiva de Osmar Santos. Ele veio a Jacareí para gravar essa entrevista porque passou praticamente toda a infância e adolescência na cidade. No bate-papo, ele relembra sua trajetória e fala da carreira, dos momentos inesquecíveis que teve na Rádio Globo e conta algumas histórias das transmissões ao vivo. Mas a conversa se inicia com ele falando sobre a sua infância. Bom, Jesse, obrigado pela sua presença aqui em Jacareí, na nossa entrevista da TV Câmara. Eu queria começar falando sobre a sua infância. Você passou a infância em Jacareí? Infância em Jacareí. Eu fiz todo o meu colégio aqui em Jacareí. E depois, quando eu estava no último ano de faculdade, eu me mudei para São Paulo inicialmente e depois para Caçapava. Mas ainda tenho um laço forte com a cidade. Passou a infância, tomou muito sorvete na sorveteria? Não tenha dúvida, muito sorvete, muita salada de fruta, muito frappé. Sorveteria Leal são primos seus? Ou não, é meu pai que toca, né? Meu pai. Isso, meu pai é o dono lá. E a sorveteria tem mais de 70 anos. Ela foi... Tudo começou com um irmão do meu avô, né? E é um primo do meu avô, melhor dizendo. E meu avô depois assumiu e ficou para o meu pai. Meu pai, então, desde então, fica lá no comando. Hoje está entre uma igreja católica e uma evangélica. Né? A gente não pode tomar muito partido em relação a essa situação, mas a gente está lá e tentando atender da melhor maneira. Um negócio que é bem tradicional em Jacareí, né? Não tenha dúvida. Realmente a gente preza pela qualidade dos produtos, né? E tenta manter aquela tradição que já veio lá do meu avô, principalmente, que deu o start em tudo isso. Você ouvia muito rádio quando você era criança? Eu ouvia, eu gostava muito de futebol. Eu era fanático por rádio. Então tudo começou ali por volta de 8, 9 anos. Ouvia muito o Osmar Santos, né? E o que chamava muita atenção era a parte plástica do rádio, que mexia realmente com a imaginação. Daí você ficava imaginando como é que aquilo pode acontecer. A transmissão do futebol acabava virando para aquela criança, então, uma mágica. E a partir daquele momento eu comecei a gostar de futebol e cresci com aquilo. Trabalhei nisso antes de eu começar a faculdade, nas rádios aqui em Jacareí, lá em São José dos Campos, e estamos aí até hoje. Na adolescência já você decidiu que queria partir para esse caminho? Já tinha muito bem definido. Quando eu já tinha 15 anos, eu já sabia que eu queria estar nesta área. Eu fui até a Rádio Globo para conhecer através do Ângelo, né? O Ângelo ainda trabalhava lá, eu acho que foi em 96, se eu não me engano, para ter uma noção de como que realmente era, porque o meu sonho sempre foi trabalhar na Rádio Globo. Eu queria trabalhar na Rádio Globo. Eu ouvi o Osmar Santos, né? Então... ouvia muito o Osmar, depois veio o Luiz Roberto, que hoje é narrador da TV Globo, né?
E daí teve também a visita, né? O Ângelo fez uma intermediação com o Luiz Roberto, quando ele ainda era locutor lá na Rádio Globo, e eu tive a oportunidade de conhecer como é que era realmente aquela magia, né? Bastidores. Os bastidores. E falei, é realmente o que eu queria fazer. E o rádio dava uma possibilidade também, que hoje está muito remota, né? De você conhecer muitos lugares. E isso mexia um pouco com a imaginação. Vou estar lá em tal lugar. E a rádio é muito fácil, né? Você está no outro lado do mundo, só por telefone você já consegue... Antes a gente tinha linha telefônica, próprio telefone. Hoje o telefone é muito usado ainda, mas com uma outra função. Porque você já tem um aplicativo que converte aquele som em um som limpo, em um som digital. Então ficou muito mais fácil hoje de você fazer o rádio acontecer do que antigamente, porque antigamente você tinha que ir até um orelhão, o celular não era muito usado lá 15 anos atrás, então era uma situação um pouco mais complicada. E as novas tecnologias acabaram facilitando tudo isso, né? E você, quando decide ir para o rádio, você decide com uma função específica? Você queria ser locutor, repórter? Eu queria ser locutor, narrador, inicialmente. Até aqui em Jacareí, em São José, no comecinho lá, quando eu estava aprendendo tudo que era rádio, eu narrava. Depois eu fui para a Rádio Globo e, evidentemente, quando você chega em uma emissora desse porte, você pensa que você chega sabendo tudo, não chega sabendo absolutamente nada. Você vai ter que aprender, né? E foi um aprendizado, porque daí eu comecei como rádio escuta, que hoje nem existe mais essa função, que era a função de você ouvir os outros jogos pelo Brasil afora, através do rádio mesmo, né? A gente sintonizava as outras emissoras por ondas curtas e passava para o plantonista. E o plantão dava esse resultado. E a internet encurtou esse caminho. Hoje, então, não tem rádio escuta. E lá na Rádio Globo, ao longo desse período, eu fui aprendendo. Daí fui estagiário, fui repórter, fui produtor. Cheguei a narrar jogos também, se precisar narrar, a gente narra também, não tem problema nenhum. Mas o desenvolvimento da narração, ela é algo constante. É como pedalar uma bicicleta, aprender a pedalar. Quanto mais você pedala, é muita prática, né? Tudo que a gente faz, eu acho, na vida acaba seguindo esse caminho. Você treina bastante, você fica como já uma coisa normal. Fica uma coisa automática, né? E você vai aperfeiçoando, evidentemente. E para a gente aperfeiçoar no rádio, a gente tem que ouvir bastante. Entrou no ar, acontecem falhas ainda, muitas falhas, coisa que é natural, mas a gente procura aperfeiçoar aquilo ouvindo. Na sua família, só você de radialista? Só eu. Ninguém mais tem nada com comunicação? Nada, absolutamente. E a sua primeira experiência foi em Jacareí? Foi com o Ângelo aqui em Jacareí. O Ângelo Rádio tinha... Clube? Na rádio, já era Rádio Mensagem, né? Já era Rádio Mensagem. Foi em 1996, no ano de 96. Foi essa experiência. O Ângelo estava aqui, ele era secretário de esportes aqui em Jacareí e também tinha o programa na rádio. E daí quando eu vim conversar com ele a respeito da Rádio Globo, para ele abrir esse caminho lá, essa porta, que ele tinha o conhecimento lá com o Luiz e com as outras pessoas, ele falou, você não quer estagiar aqui comigo? Daí eu fiquei e comecei a aprender com ele. Por muito tempo eu aprendi aqui no Vale do Paraíba. Primeiro aqui com ele na Rádio Mensagem, depois na Rádio Vale em São José. E a gente fazia a cobertura. Jacareí tinha naqueles anos sido sede do Mundial, do Sul-Americano de Basquete. E também a gente acompanhava o futebol amador aqui, acompanhava o Jaque e acompanhava lá em São José posteriormente o basquete. Porque Jacareí teve um ou dois anos que teve um basquete razoavelmente bom aqui. E em São José também. Então a gente acompanhava, fiquei em São José até 99, setembro de 99 mais ou menos. Depois surgiu a oportunidade do estágio lá na Rádio Globo. E você lembra a primeira vez que você falou na rádio de Jacareí? Ainda segue forte. Como
na lapidação ou na criação de novos talentos para as grandes emissoras em São Paulo, enfim.